Olá, minhas queridas e queridos alunos. Vamos para mais um exercício aqui, que alguns alunos tiveram dúvida. Diz o seguinte: no instante t0, no instante inicial, né, igual a 0 segundos, dois motociclistas A e B estão em uma mesma posição de uma estrada, ou seja, eles estão um do lado do outro, nesse instante zero, tá? Considerando essa posição como origem dos espaços e sabendo que suas velocidades se comportam em relação ao tempo conforme o diagrama abaixo, trace em seu caderno, no mesmo par de eixos, os gráficos do espaço em função do tempo para A e B, indicando o instante e a posição em que voltam a se encontrar. Então, eles estão lado a lado, né? Aqui a gente tem o motociclista A, aqui a gente tem o motociclista B e aqui a gente tem as posições, tá? Então, eles estão aqui nesse T inicial, né, 0 segundo. É nesse momento em que eu começo a visualizar, digamos assim, a registrar as posições, a velocidade, o tempo dos dois motociclistas. Pelo gráfico, dá pra gente ver o seguinte, que o motociclista A, o gráfico dele, né, da velocidade em função do tempo, é esse rosa aqui, olha. Ou seja, ele está no instante inicial, ele está parado, tá vendo? Porque aqui é o eixo do tempo, né, em segundos, e o eixo vertical aqui é o eixo da velocidade. Então, no início aqui, ó, ele está a 0 por hora, a 0 metros por segundo. Ou seja, ele está parado, tá? Então, o motociclista A está parado, digamos assim, num semáforo. E o motociclista B, ele está a 20 metros por segundo. Então, ele está vindo lá de trás e aí, logicamente, ele vai passar pelo motociclista A, né? Porque ele já está numa velocidade e a velocidade dele é constante, olha. Então, nesse tempo inicial, 0 segundos, ele está a 20 metros por segundo. Conforme vai passando o tempo, chega em 5 segundos, ele ainda está a 20 metros por segundo. No 10º segundo aqui, né, 10 segundos após eu começar a analisar esse movimento dos dois motociclistas, ele ainda está a 20 metros por segundo. No 15 segundos, 15 segundos após eu iniciar esse movimento, né, ele ainda está a 20 metros por segundo, então ele está numa velocidade constante. Enquanto o motociclista A não, ele sai do repouso e vai aumentando a velocidade dele. E em determinado momento aqui, olha, 5 segundos após ele iniciar o movimento dele, ele atinge a mesma velocidade do motociclista B. Isso não quer dizer que ele atinge a mesma posição, tá? Ele atinge a mesma velocidade. Ele sai aqui da posição onde ele estava parado, o motociclista B estava a 20 metros por segundo. Então, o motociclista B vai passar por ele. E 5 segundos depois, ele atinge a mesma velocidade. Quando ele atinge a mesma velocidade, quer dizer, até ele chegar nesse 5º segundo, o motociclista A está aumentando a distância entre eles. Quando ele atinge a mesma velocidade, né, quando os dois estão à mesma velocidade, nesse ponto não há mais variação entre a distância dos dois motociclistas. Ou seja, eles vão permanecer nesse ponto aqui, o motociclista A, o B, né, que estava aumentando a sua distância em relação a A, nesse momento aqui, eles vão permanecer na mesma distância, tá? Um em relação ao outro. E aí, passando 5 segundos, o motociclista A começa a diminuir a diferença, né, a distância em que ele está de B, e vai chegar uma hora que ele vai ultrapassar B. De 0 a 5 segundos, olha, o que acontece de 0 a 5 segundos? Para a gente calcular a posição, né, o deslocamento aqui, a distância percorrida aqui do motociclista A, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o intervalo da velocidade, a variação de velocidade, pela variação de tempo, né? Então, a variação de velocidade aqui do motociclista A, olha, ele sai aqui de 0, né, no tempo inicial, e vai até 20 metros por segundo no segundo 5 aqui, ó, 5 segundos após, que é onde eu estou analisando aqui inicialmente, né, de 0 a 5. Vou analisar de 5 em 5 segundos, tá? A velocidade final aqui é 20, né? Olha, 20 e a inicial é 0. Então, ΔV vai ser 20 e o ΔT vai ser 5 segundos. E por que eu estou dividindo por 2? Porque aqui, né, para a gente calcular o espaço percorrido, num gráfico V por T da velocidade pelo tempo, a gente calcula a área, né? A área que esse gráfico faz com o eixo aqui de baixo. Ou seja,
Eu tenho aqui, olha, o gráfico, né? Então eu vou fazer a área, então eu quero saber essa área aqui, ó, tá? É um triângulo, tá vendo? Então a área que o eixo, o gráfico do motociclista A faz com esse eixo aqui, né, da horizontal, é esse triângulo aqui, tá? Então o triângulo, o que a gente faz? Como que a gente calcula a área do triângulo? A gente faz base vezes altura, né? Então é 5 vezes 20 e divide por 2. 20 vezes 5, olha, 20 vezes 5 dividido por 2. 20 vezes 5 dá 100, dividido por 2 vai dar 50 metros. Ou seja, o motociclista A percorreu nesses 5 segundos aqui 50 metros. E o motociclista B? Eu vou fazer a mesma coisa, né? Variação de velocidade vezes variação de tempo. Aqui no motociclista B é mais fácil da gente visualizar o porquê que a gente multiplica a variação da velocidade pela variação de tempo. Porque, olha, a velocidade do B ela é constante e ela está a 20 metros por segundo. Então, isso quer dizer o quê? Que a cada segundo que passa, ele se desloca 20 metros. Como eu estou vendo um intervalo de 5 segundos, então nesses 5 segundos, eu vou multiplicar 20 vezes 5, certo? A cada segundo ele desloca 20, então em 5 segundos, 20 vezes 5, né? Que é a área desse quadrado aqui, olha. Então é a área desse quadrado aqui agora, olha, que eu estou calculando, tá vendo? É o eixo horizontal, né? Que forma com essa reta aqui, olha, com a reta do gráfico, né, da velocidade no motociclista B, que forma com o eixo aqui de baixo. Então forma um quadrado, né? Já que eu estou analisando de 0 a 5 segundos, ó, eu tenho um quadrado. E aqui eu vou fazer 5 vezes 20, dá 100. E de fato, o motociclista B estava 20 metros por segundo. Quer dizer que em 1 segundo ele percorre 20 metros, em 2 ele percorre 40, em 3, 60, em 4, 80 e em 5 segundos ele vai se deslocar 100 metros. Tá? Então aqui a gente faz 20 vezes 5 e dá 100, né? E aí como que fica o desenho aqui? Olha, o motociclista A, ele vai sair da posição que ele está aqui, né? Como ele se deslocou 50 metros, ele vai parar aqui, olha. Ele está ganhando velocidade ainda. Ele saiu do repouso e 5 segundos após ele parou aqui nos 50 metros. O motociclista B ele já vinha em movimento, então ele vai parar, né, 5 segundos após, ele está nessa posição 100 metros aqui, ou seja, ele está 100 metros de distância, tá vendo? 50 metros à frente do motociclista A. Aí vamos analisar agora de 5 a 10 segundos. De 5 a 10 segundos, qual foi a distância percorrida pelo motociclista A? Qual foi o espaço percorrido, né, pelo motociclista A? Então, a mesma fórmula, né? Motociclista A agora de 5 a 10 segundos, né? Na verdade, aqui seria de 0 a 10, né? De 0 a 10, então eu vou fazer esse triângulo grandão aqui, ó. Do 10 aqui, tá vendo? Então, ele vai lá pra cima e eu vou calcular essa área aqui, olha. Eu quero saber aqui, ó, do 10 segundos aqui, ó. Então, é esse triângulo aqui que faz do 0... Qual é a distância percorrida nesses 10 segundos aqui? Eu vou fazer a base desse triângulo vezes a altura dele, que é 40, tá vendo? 40 aqui, ó, na velocidade, dividido por 2. Bom, então de 0 a 10 segundos, a gente vai ter aqui 40 vezes 10 dividido por 2. Então vai ser 400 dividido por 2, que dá 200 metros. Ou seja, o motociclista A, 10 segundos após a gente começar a observar esse movimento, ele vai estar na posição 200 metros. Ele vai ter se deslocado 200 metros. E o motociclista B, qual vai ser o deslocamento dele? O motociclista B, o deslocamento dele, como ele permanece a 20 metros por segundo, 10 segundos após, ó, é só você ver, né? Em 1 segundo ele percorre 20, e em 10? Em 10 vai ser 10 vezes 20, né? Vai ser 200 também. Então, eles vão estar na mesma posição 10 segundos depois. Então, olha, o motociclista A, ele está ganhando mais velocidade, né? Ele já está uma velocidade maior no décimo. De 5 a 10 segundos, ele já está numa velocidade maior do que o B. Então, ele já está se aproximando e no 10º segundo ele já alcança, né? Ou seja, no 200 metros aqui ele já alcança. Então, olha, o que ele estava pedindo aqui, né? Traça em seu caderno, no mesmo par de eixos, os gráficos do espaço, função de tempo, indicando o instante e a posição em que voltam a se encontrar. Então, eles voltam a se encontrar aqui nesse ponto aqui de 200 metros, olha. 200 metros após
eles iniciarem o movimento. Se a gente continuar, né, quiser ver aqui de 10 a 15 segundos, né, de 0 a 15 segundos, nós vamos calcular a posição do motociclista A, que aí vai ser 60 vezes 15. Aí você fala, caramba, mas como que você sabe que é 60? Ora, se a cada 5 segundos, né, nos primeiros 5 segundos, o motociclista A chegou a 20 metros por segundo, e aqui é uma reta, no 10º segundo, né, 10 segundos após, ele estava em 40, então quer dizer que a cada 5 segundos ele aumenta 20 metros por segundo. Então, no 15 segundos ali após o início do movimento, né, ele vai estar a 20, 40, 60. Se eu continuar esse gráfico, eu vou ver que vai ser 60. Então, 60 vezes 15 dá 900, dividido por 2, 450 metros. Então, a posição em que o motociclista A está 15 segundos após iniciar o movimento vai ser 450 metros após aqui, essa primeira posição aqui em que eles estavam juntos. E o motociclista B vai ser 20 vezes 15, né? Ele vai manter os 20 metros por segundo, a velocidade, e em 15 segundos ele vai ter deslocado 300 metros. Tá? Então, pelo desenho aí dá para ver que o motociclista A ele vai estar já numa velocidade muito maior do que o motociclista B, e ele vai estar numa posição, né, logicamente, mais à frente do que o motociclista B. Ele vai estar lá na posição 450 metros após o início do movimento, e o motociclista B 300 metros após o início do movimento. E aí, como que a gente vai montar esse gráfico aqui, né? Tá pedindo para a gente fazer um gráfico, né, do espaço em função do tempo. Então, vamos lá. Então, eu já desenhei aqui os eixos, né? O eixo horizontal sempre vai ser o tempo. A gente vai colocar S em metros, né? Aqui é a origem. E aí os tempos são 5, 10 e 15. Então eu vou pôr aqui 5. E aí se eu quiser, né, para me ajudar aqui, ó, eu posso fazer umas retas aqui, tá? Pontilhadas. Deixa eu fazer aqui e já volto. Bom, então eu fiz aqui o gráfico, tá? E aí quais serão as posições, né? As posições que eu vou colocar são 50, 100, 200, 300 e 450 metros. Então eu vou colocar aqui, né? Já volto já. Então eu coloquei aqui as marcas, tá? Dos espaços, né? As posições em que eles se encontravam 5 segundos, 10 segundos e 15 segundos, né? Após o início do deslocamento, que são essas medidas aqui. E agora eu vou traçar um risquinho aqui em cada uma para facilitar a nossa marcação, tá? Vou riscar e vou pontilhar e já volto. Pronto, coloquei aqui os pontilhados, né? E fica mais fácil para a gente colocar as posições agora. Vamos lá colocar a primeira do motociclista A, né, que está de rosa aqui, olha. Então eu vou colocar os pontos aqui em rosa. Então, olha, o motociclista A, olha, no 5º segundo ele estava, aqui diz, né, que no instante zero eles estão na mesma posição, e fala assim, olha, considerando essa posição como origem dos espaços, tá? Então, está dizendo que no tempo zero, né, no tempo inicial aqui zero, eles estão numa mesma posição de uma estrada. E é para a gente considerar essa posição como origem dos espaços, que é aqui, olha. Tá certo? Então, eles estão aqui, os dois estão aqui no tempo inicial, eles estão nessa posição aqui. Essa aqui vai ser o marco, né, o inicial. 5 segundos após, ele está aqui, olha, em 50 metros. 10 segundos após, eles estão em 200 metros, né? Ambos estão juntos, ó. 10 está aqui, então ele vai estar aqui. E 15 segundos, o motociclista A vai estar lá no 450, vai estar aqui, ó, nesse ponto, tá vendo? 15 segundos, olha, 450 metros. Aí, aqui não dá para formar uma régua, percebe aqui? Então, olha, o que a gente vai formar aqui vai ser uma curva, né? Olha, uma curva ascendente, ó. Vai ser uma curva ascendente. Agora vamos ver aqui a posição do motociclista B. Ele também vai partir dessa posição aqui, tá? Como ele está à mesma velocidade, está numa velocidade constante, né? Então vamos ver como que vai ser o gráfico dele. Olha, no 5º segundo, 5 segundos após, ele vai estar em 100 metros. Ou seja, ele vai estar 10 segundos após, ele vai estar aqui nessa posição 200 metros, ó, aqui. Estarão juntos, né? E 15 segundos depois em 300 metros, que é aqui, olha. Tá vendo que aqui dá pra gente ver uma reta? É possível ver uma reta aqui, né? Então aqui a gente vai ter uma reta, olha, vai começar aqui no zero e vai para lá, tá vendo? Então, olha, aqui é da posição pelo tempo, né? Então dá para ver aqui que o motociclista B,
Esse aqui é o motociclista B. Chega a ficar numa posição, né? Ele ultrapassa aqui, olha, o motociclista A. Só que aqui no 12º eles estão na mesma posição. E aí ele é ultrapassado pelo motociclista A, que vai embora, tá? Então o motociclista B, né, ficou a mesma velocidade constante. Então, e o motociclista A, ele sai aqui da posição 0, ó, e conforme vai passando o tempo ele vai ganhando velocidade, e com isso ele vai se distanciando cada vez mais, né? O deslocamento dele vai sendo cada vez maior. A cada 5 segundos que passa aqui ele vai se deslocando mais, ó, do 0 até os 5 segundos ele deslocou apenas 50 metros, se deslocado 50 metros, de 5 para 10 ele já se deslocou 150 metros, né? Ou seja, ele saiu aqui do 50 e foi para o 200. E de 10 para 15 segundos, ele saiu aqui, ó, do 200 metros para o 450. Ou seja, então a cada 5 segundos que passa, ele vai aumentando de 100 em 100 metros. Tá? Então, nos 5 primeiros segundos ele deslocou 50. De 5 a 10, 150, de 10 a 15 foram 250, de 15 a 20 teriam sido mais 350, então ele estaria lá na posição 800 metros e assim por diante, tá? Espero que tenham entendido aí e até a próxima, gente.